meu amor, chegou a quinta-feira. Um feliz dia pra nós. E nessa época de chuva, quem tem planta em casa muitas vezes não sabe muito bem o que fazer, né? A água é essencial, mas em excesso pode trazer alguns problemas. Aí a gente preparou uma reportagem com dicas valiosas. Confere só. Se você é como eu e gosta muito de plantas, eu adoro, eu tenho um monte de planta na frente de casa, você precisa tomar cuidado nessa época de chuvas. Mas qual cuidado exatamente? Quem está aqui para explicar para mim e para você, porque eu também não tenho essa resposta, é a Islene Mangueira, paisagista, que vai explicar para a gente o que a gente tem que fazer, Islene, para proteger as nossas plantas nessa época de chuva, porque elas estão expostas e a gente imagina, a chuva é o estado natural, a planta vai gostar, mas nem sempre é assim, né? Nem sempre. A gente tem que conhecer a nossa planta, né? Que planta eu tenho em casa? Por exemplo, se eu tenho suculentas, elas não gostam de chuva em excesso. Elas são plantas, as pessoas dizem que a suculenta não gosta de água, elas gostam de água, mas não em excesso. Então, nesse período de muita chuva, quem tem suculenta a céu aberto, recolhe, tenta tirar, tenta proteger de alguma forma. As folhagens, de modo geral, a gente tem que ter alguns cuidados. A água da chuva, ela é muito boa. Ela traz nitrogênio, ela traz enxofre, que estão na atmosfera, e quando chove, essas coisas descem para a planta. Mas o que é que acontece? Se você tiver adubado a sua planta há pouco tempo e ela já tiver com enxofre, por exemplo, pode dar uma sobrecarga de enxofre para a sua planta que não vai ser benéfico. Não é a mesma coisa com o nitrogênio. Uma outra contrapartida que a gente tem para as chuvas é que ela lava também o substrato. Ela traz o nitrogênio e o enxofre para a sua planta, mas ela leva os demais substratos. Ela lava o substrato e isso pode enfraquecer a sua planta. Então é importante que a gente faça uma adubação regular, bem regular, diga-se de passagem, uma vez por mês, nesse período de chuvas, né? Para que a nossa planta não sinta tanto. Um outro fator que a gente tem que estar sempre muito atento, se eu tenho plantas em vaso, por exemplo, eu tenho que prestar atenção se o meu substrato tem uma boa drenagem. Porque o excesso de chuva acumulada ali naquele substrato, ele pode empoçar e ele pode apodrecer a raiz da sua planta. Então você muitas vezes nem sente, nem sabe, aliás, o que é que está causando um amarelamento das suas folhas, o apodrecimento das suas folhas. É a raiz que já está podre. Vamos mostrar um exemplo de como montar um vaso com uma drenagem bem legal para os nossos telespectadores? Vamos sim, agora. Já, a gente dividiu essa reportagem em duas partes e daqui a pouquinho você confere esse segundo momento, né, com mais dicas para quem gosta de plantas, quem cultiva plantas em casa, especialmente para essa época do ano, tá?